Áries, a leitura de vocês, assim como a última, veio tocando muito nesse ponto interior sobre como lidar consigo mesmo, tá? E no começo já traz pelo tarô aqui a questão de alguém escolhe sair da tua vida, tá? Tem uma pessoa aqui tóxica que ela decide sair da tua vida porque passa a não valer mais a pena para ela. Aqui tá explicando como tudo isso vai acontecer. Tem uma questão de descoberta das suas capacidades, de seus potenciais, trazidos, impulsionados pela espiritualidade, e fala também de aumento de círculo social, tá? Se baseando em relações que vão se basear em empatia e fraternidade de fato. Se vocês quiserem entender melhor essa leitura, veja tudo com calma, com tranquilidade, que é para você nem sempre ver no começo, às vezes vem no meio, às vezes no final. Sejam todos bem-vindos. Olá, Áries, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura atemporal e geral para o signo de vocês. Salve toda a espiritualidade. O que Áries precisa saber nesse momento? Lua nova em Áries. É tempo para ação. Lua nova em Peixes, meditação e contemplação. Trabalhe seus medos. Lua nova em Escorpião. Gente, 3 luas novas, vocês estão numa vibração de partir para um novo rumo na vida, para uma nova estrada, que não é brincadeira não, né? A vida tá querendo de vocês uma atitude de fazer diferente, né? E isso tudo já veio na mensagem aqui. O que está acontecendo aqui? Áries, não há problema, e é até correto que, de certa forma, você encare as suas sombras. Né? Encare as suas sombras no sentido assim, de você perceber, de você mapear, de você dar nome a tudo aquilo que dentro de você te atrapalha, né? Seja a raiva, seja a tristeza, seja a percepção de um trauma. É quando você dá nome a essas coisas e começa a mapear que você meio que cria domínio sobre elas. É aquela coisa. Quando algo não tem um corpo, não tem um nome, não está identificado, você não consegue dominar aquilo. Agora, quando algo tem um nome, uma forma, você já sabe qual é o problema e, portanto, você cria poder e possibilidade de dominar, né? Por exemplo, vamos supor, você percebeu aqui que na sua sombra tem um padrão de pensamento. Ok, tem um padrão de pensamento. Você percebeu que um estado de raiva, um estado de nervosismo, um estado de ansiedade, você conseguiu dar nome a isso. Isso aconteceu por isso, e hoje isso existe em mim por causa disso. Né? Vamos supor, por exemplo, um exemplo comum, que muita gente passa por isso. Né? Vamos supor que você teve uma infância onde você passou por muita agressão psicológica. E essa agressão psicológica sempre vinha em momentos que você estava feliz e tranquilo ou tranquila na infância. Então, assim, você estava assistindo um desenho, alguém vinha e te agredia psicologicamente. Às vezes até fisicamente, enfim, agressão. Você estava brincando tranquilo, alguém vinha e agredia você. Então, assim, você se acostumou, é um exemplo, tá, gente? O que importa é que vocês entendam. Você se acostumou a toda vez que você estava bem e feliz, alguma coisa vir estragar a sua felicidade. É como se você tivesse crescido sem conseguir assimilar uma tranquilidade de uma forma completa. Aí quando você entra na vida adulta, você vive em pessimismo. Você acha que tudo que de bom... Tipo assim, quando chega na vida adulta, você não consegue se sentir plenamente feliz e tranquilo com nada. Por quê? Foi implantado no seu subconsciente, na infância, pelo tratamento que te deram, que sempre que você estiver bem, alguma coisa vai estragar.
Então é como se isso virasse um pessimismo na sua vida adulta. Entende? Você tem uma coisa feliz na tua vida, você tem uma coisa feliz, daqui a pouco você começa a enxergar problema dentro daquilo, daqui a pouco você começa a enxergar a possibilidade daquilo virar algo ruim, você começa a ver o pior em tudo, é como se você tivesse desenvolvido a mania de ver o pior em tudo e por isso não conseguir se contentar com nada de bom. Mas é porque na tua infância, nesse exemplo, toda vez que você estava bem feliz, alguém vinha estragar, não te deixava em paz. Aí você identificou isso, legal, você identificou. Esse pessimismo, ele não é natural meu. Ele não é natural meu, esse pessimismo. É porque ensinaram o meu cérebro a, toda vez que sente uma situação de felicidade, a também sentir, logo em seguida, uma sensação de tristeza, ou de revolta, ou de lamento. Então, só tem um padrão rolando aqui, não é a realidade da minha vida. Eu posso ser feliz sim. Só que o problema aqui, qual é? É ficar contemplando o padrão e não sair do lugar. Por isso que a carta de Ares está pedindo, é tempo para ação. Então, se você identifica aqui, meditação e contemplação, trabalhe seus medos. Se você começa a identificar algo que está errado dentro de você, e você dá forma, dá nome a isso, ok, isso é legal, você mapeia o seu interior, não é mais só para você identificar e ficar só olhando, esperando escuro sozinho. É para você trabalhar para quebrar isso. E na direção contrária é isso. Então, nesse exemplo, onde você foi ensinado, o seu cérebro foi ensinado a sempre desenvolver situações ruins dentro dos situações felizes, porque na tua infância sempre estragavam a tua felicidade ou sentimentos bons, agora você vai não permitir mais que esse pessimismo vença. Então você está vivendo uma situação feliz, você sabe já. Essa situação feliz, tá alegre, tá tranquila, e eu já percebi o padrão de que talvez o meu padrão mental comece a criar problemas dentro disso. Eu vou ignorar esse padrão e vou viver essa felicidade enquanto ela estiver disponível para mim vivê-la. E o que a mente vier trouxer para estragar, eu vou ignorar. Aí você vai se comprometer a seguir essa jornada. Logo, você vai conseguir aproveitar a vida sem ter esse pessimismo invadindo a sua mente. Ou seja, identifique o problema, mas tome atitudes para passar por cima dele. Vá para a ação, que vai te dar vitória sobre isso. Entende? Não fique só na observação. Nossa, outra leitura de vocês que veio falando muito do interior de vocês, né? A leitura passada, eu acho. A leitura passada, eu acho que foi. Veio trazendo um negócio ali sobre... Nem lembro mais. Mas veio trazendo um negócio ali sobre o quê? Ah, eu falei alguma coisa do cérebro. Não lembro direito. Mas veio algo parecido. Tem essa, agora a vibração de Ares está nessa, de entender a si mesmo, né? Bom, vamos para o tarô. Kadamba Vancharini, Monica Tambaka Tambini. A morte. Página de espadas. 2 de ouros. Ares, eu não sei o porquê é interessante vocês saberem disso, tá? Me dê mais uma carta. O que mais é necessário saber sobre isso? Página de ouros.
Ares, aqui tá colocando que alguém vai sair do teu caminho por escolha própria. Alguém vai sair do teu caminho por escolha própria, tá? Isso é no profissional. Porque esse pajem de ouros, ele tá colocando a presença aqui de alguém, né, que até então tem te observado muito. Uma pessoa que ficou fixada em você. Tipo, querendo ver seus passos, querendo entender o que você faz, como você faz, etc. Uma pessoa meio obcecada aqui. Só que esse 2 de ouros está indo para a situação dessa pessoa meio que partindo para o lado oposto. Então é tipo como se ela estivesse virando a cara para você agora. Tipo, não quero mais saber de ficar observando o Ares. E essa coisa dessa pessoa virar a casaca, tipo, ou seja, quando o 2 de ouros ele representa uma mudança, ele representa uma mudança que pode ser tanto uma mudança contrária, ou seja, a pessoa sai de um estado para o lado oposto, quanto pode representar uma mudança de profissional, uma mudança de caminhos, etc e tal, né? Quando vai para mudança. Só que eu tô percebendo aqui, porque dá no arcano da morte. Tá, isso daqui, dá no arcano da morte. Essa pessoa sumindo da tua vida, e aqui é pela própria atitude que ela toma. Meio que ela para de te observar, ela para de se fixar em você, e ela decide virar para outro rumo. Só que aqui não tá falando qual é esse outro rumo. Só que o que eu percebo aqui, como tem ouros, e quando tem ouros a gente fala de valor também, né, do que se tá ganhando. É como se uma pessoa não percebesse aqui que não tem mais o que ganhar com você. Tipo assim, não vale mais a pena ficar vigiando Ares. Sabe? É como se chegasse no momento da vida dessa pessoa que ela não tivesse mais o que colher com isso, e ela percebe. Não tem mais o que colher em ficar vigiando Ares. Não tem mais o que ganhar em ficar fuçando Ares. Não é mais vantajoso ter inveja de Ares. Porque a virada dela aqui para outra direção manifesta o arcano da morte, que é da presença dela na tua vida. Ela some da tua vida. Aqui eu não sei exatamente o que acontece com essa pessoa, tá? Mas é como se não valesse mais a pena para ela. E é ótimo isso, né? É ótimo isso. É como se não valesse mais a pena para ela. Ela chega na percepção aqui, não vale a pena mais ficar fuçando Ares, não vale mais a pena ficar com inveja de Ares. É como se ou ela tá percebendo o tempo que ela tá perdendo, que ela poderia investir em outra coisa, ou ela tá percebendo um padrão dela que tá gerando, que tá consumindo ela, que começou a prejudicar ela. Porque vigiar alguém, contar os passos de alguém, ter inveja de alguém, gente, tudo isso gasta muita energia. Gasta muita energia. A pessoa ela pode ser psicopata, o cérebro não deixa de cansar, sabe? Tudo gasta energia. Para falar real, Ares, tá? A pessoa ela não tá sendo boa aqui em sair da tua vida, ela tá sendo calculista. Ela tá percebendo, não vale a pena mais ficar fuçando a vida de Ares. Ela tá sendo calculista. Porque tem um pajem de ouros. Isso daqui é útil para ela. Tipo assim, ela tá percebendo como útil não estar mais na tua vida. Sei lá, imagina que uma pessoa aí ficou nessa postura de inveja, nessa postura de fuçação, de obsessão, entender tua vida, etc e tal. É como se ela tivesse caído em si aqui, sobre o tempo que ela perdeu com isso, a energia que ela perdeu com isso, e o que ela poderia ter conquistado se ela não tivesse gastado tanta energia mental em você. É meio que o teu inimigo aqui, ou a pessoa que tem inveja de você, caindo na realidade, sabe? Sobre o que a pessoa está perdendo. Enfim, isso é bom para vocês. Isso é ótimo para vocês. O que mais Ares precisa saber? O julgamento.
2 de paus. Cavaleiro de ouros. Tem alguma coisa aqui, Áries, que vai te dar uma espetada positiva para você aprender a ter certezas das coisas a partir da vivência e não a partir de um julgamento preconcebido, premeditado, sabe? Normalmente, né, as pessoas elas têm a questão de olhar um caminho, e isso todo mundo tem um pouco disso, gente, tá? Todo mundo tem um pouco disso. Em algum nível a gente tem isso, em alguma área da vida a gente se comporta assim, é uma coisa a gente saber administrar. A gente vê um caminho, percebe um caminho, etc., seja ele qual for. E aqui é profissional de novo, tá? Ou algum caminho muito prático, muito concreto na tua vida. Enfim, algum caminho. E normalmente a gente quer ter certezas, a gente quer criar certeza sobre esse caminho por fora. Por fora. Tipo, você olha alguma coisa, isso daqui vai ser difícil, isso vai ser fácil, isso é bom, isso é ruim, etc, não sei o que, não sei o que lá. Às vezes sem nem experimentar. É muito fácil perceber isso, por exemplo, muita gente já teve diversos tipos de emprego. Quando a gente olha um emprego numa empresa, antes de a gente entrar e viver aquilo, a gente tem toda aquela ansiedade, né? Toda aquela coisa, nossa, vai ser difícil, não sei o que lá. Ou vou ter que me adaptar muito. Quando você entra, às vezes você nem sente a adaptação. O negócio simplesmente flui. Quantas vezes você não passa por isso? De antes de um emprego, criar toda uma certeza dentro da sua cabeça, a ponto de ser uma tensão, aí quando chega no dia ali, no dia a dia, você vai se aliviando, você vai se acostumando, entende? Tem alguma coisa na tua vida que a espiritualidade vai te espetar para você descobrir na prática, e não apenas por um olhar se baseando em preconceito, premeditação, preconcepção, enfim. Com esse 2 de paus, esse cavaleiro de ouros. É como se vocês estivessem entrando nesse momento, na verdade, sabe? Eu quero mais descobrir as coisas colocando o pé. Só que eu não tô falando, gente, que você tem que ignorar aqui sinais claramente perigosos. Por exemplo, você vai numa rua, aí você vê na rua um cara na esquina, você vê que um cara tá assim, ó, de preto, com uma máscara, você vê uma cabecinha assim, de longe, de um cara esperando alguém entrar naquela rua. Você precisa, você entendeu? Eu não tô falando disso. Não tô falando de você se colocar em perigo. Tem coisas que realmente avisam de forma muito explícita. Mas eu tô falando aqui de coisas como, por exemplo, você sabe que você vai ter que fazer tais coisas para prosperar. Aí você, já é impossível. Eu tô falando disso, de você nem fazer algo. Tô falando de coisas que estão no teu controle. De caminhos que dizem respeito a coisas que estão no seu controle. Que você tem que perceber a sua capacidade de realizar aquilo na prática. Eu tô falando disso, tá? Não tô falando que você deve entrar em qualquer situação, independente do que é mostrado. Eu tô falando de situações que estão sob o seu controle. Então é como se você estivesse nessa vibe aqui de agora querer descobrir a tua própria força, a tua própria capacidade de trilhar os caminhos de construir na prática, né? E, gente do céu, isso vai trazer para vocês uma libertação junto com o renascimento. Você vira outro tipo de pessoa aqui. Essa coisa de olhar situações que estão no teu controle, que você percebe que todo aquele caminho está ligado às atitudes que você toma
e se permitir viver essas tomadas de atitudes, viver essas escolhas, viver essas atitudes, viver esse trabalho, aprender na prática o que você pode alcançar ali, isso vai transformar em outro tipo de pessoa. É como se você estivesse quebrando uma ilusão aqui. Você se torna aqui a pessoa que descobre o próprio poder, experimentando esse poder, ao invés de simplesmente julgar. Enfim, eu acho que vocês estão compreendendo, gente. Eu acredito, eu acho que já passou, já deu o suficiente já, né, pra vocês entenderem, porque eu fico tentando detalhar as coisas aqui e às vezes eu vou pra lá e pra cá e pode ficar confuso. Mas eu acho que vocês compreenderam. Eu vou dar um exemplo aqui, mas isso pode ser sobre caminhos profissionais, pode ser sobre projetos, pode ser sobre algo que você quer construir, né? Nesse exemplo, eu vou colocar a pessoa que está ruim nesse caminho, para vocês entenderem, né? Porque eu vi isso acontecer, né? Foi uma situação que eu vivi. Uma vez eu estava numa roda conversando sobre efeitos de meditação, etc e tal, aí tinha uma pessoa ali que ela gostava até de ser assim, sabe? Ela falava isso com o maior orgulho. Ela falava, nossa, eu nunca vou conseguir meditar. Eu nunca vou conseguir meditar, porque eu não consigo parar e ficar parada, não sei o que lá. Aí eu comecei a explicar, daí eu comecei a explicar, mas você não tem que lutar com o pensamento, você não tem que brigar. São técnicas de respiração, é forma de observação, e na prática você vai ficando cada vez melhor. Nossa, mas eu não consigo ficar parada. É impossível. Ela era apaixonada até pela ideia de falar que não consegue ficar parada. Aquela pessoa, ela nunca vai experimentar. Se ela continuar daquele jeito, os benefícios de uma meditação, porque ela não quer viver. Ela quer olhar de fora e determinar já antes de começar o que aquilo é ou não é para ela. Sendo que ela poderia simplesmente viver o passo a passo para colher os benefícios daquilo. Aqui vocês são as pessoas que vocês estão preferindo começar a viver e experimentar o seu poder sobre tudo aquilo que você tem poder. E ao invés de julgar, né? E isso vai trazer uma grande transformação para vocês. Três de copas. Rainha de copas. A roda da fortuna. O que eu tô sentindo dessa mensagem, gente, é um aumento do seu magnetismo que te conecta com pessoas na tua vida social, mas a conexão empática e verdadeira. Porque é como se vocês aqui, é como se eu tivesse, é isso, eu tô falando com arianos, que com essa rainha de copas, vocês têm uma energia gostosa, vocês têm uma energia agradável, sabe? Uma energia que sim, de que quem chega perto se sente confortável com você, né? Só que essa roda da fortuna, ela está trazendo uma ideia de movimentação, mas uma movimentação no sentido de aumento dessa energia.
Porque até então é como se vocês estivessem meio que assim, um pouco desconectados. Por mais que você tenha uma energia agradável, uma energia gostosa, é como se você estivesse um pouco desconectado de pessoas. E isso vai dar no 3 de copas. Que é o quê? Mais pessoas afins com quem você é chegando. Sabe, pessoas que possuem sintonia, pessoas que possuem a mesma vibração. Eu tô vendo um aumento do teu círculo social aqui, Ares, mas é um aumento do teu círculo social que vai se basear em relações boas, tá? Em relações, assim, onde as pessoas nutrem bons sentimentos, onde as pessoas nutrem amizades muito verdadeiras, sabe? Independente do fato de todo mundo ter defeitos de luz e sombra, é como se você começasse a aumentar, o seu círculo social vai começar a aumentar, mas tendo como base principal desses relacionamentos de amizade um sentimento fraterno mesmo, sentimento de empatia, tá? Bom, Ares, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção. Gratidão.